Vamos orar, igreja, fechem os olhos. Pai, muito obrigada, Senhor, por essa manhã. Obrigada por cada vida presente, Pai. Pela oportunidade de adorar o Seu nome de forma livre. Por sermos, Pai, amigos de Deus, onde o Senhor revela os Seus segredos, Pai, a Tua vontade. Então, que o Senhor ministre o nosso coração. Venha, Pai, falar conosco, transformar nossas vidas, Pai, através da Tua palavra, Senhor. Usa a vida do Maurício. Renove as forças dele, Pai, a saúde dele, para que ele não venha reter nada que vem de Ti, Pai. Nós estamos aqui, Senhor, para Te ouvir, Senhor. Então, fale conosco. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, bom dia a todos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com vocês. Amém? Você está feliz? Está na casa do Senhor? Amém. Glória a Deus. Irmãos, nós estamos estudando, demos início na semana passada, as cartas de Apocalipse. São 7 cartas das 7 cidades da Ásia, onde hoje é o país da Turquia. Vou pedir para o Rony de colocar a imagem, para vocês terem uma ideia de como estavam localizadas essas 7 cidades. E é engraçado porque elas fazem um círculo, e as cartas do Apocalipse, elas acompanham essa sequência. Então, nós começamos com a cidade de Éfeso. Então, o Senhor Deus deu a mensagem ao apóstolo João, que estava na ilha de Patmos. Ele estava lá isolado, estava preso, né, por causa de defender o evangelho de Jesus Cristo, por ser um ministro da palavra do Senhor. E o Senhor trouxe a mensagem, então, para as cidades dessa região, porque, segundo diz a tradição, o apóstolo João, ele foi pastor dessa região aqui. Ele pastoreou essa região. Quando a terra de Israel, no caso Jerusalém, que está situada nessa parte aqui, quando Jerusalém começou a sofrer perseguição por parte, né, dos judeus e dos romanos, os judeus se espalharam pela terra da época. E, segundo a tradição diz, o apóstolo João foi pastor dessa região aqui. Então, o Senhor Deus deu a mensagem do Apocalipse direcionado a essas igrejas aqui. E, em especial, nos capítulos 2 e 3, nós temos, então, uma carta direcionada para cada cidade dessa. Hoje nós vamos estudar a carta de Esmirna. São apenas 4 versículos. E é interessante, o pastor me lembrou no começo aqui também, a única cidade que existe ainda hoje é a cidade de Esmirna. Só que hoje ela possui o nome de Izmir. Então você pode procurar depois no Google Maps. Ela existe, claro que ela é uma cidade moderna, né? 1 milhão de habitantes. O pastor João esteve lá, conheceu, teve essa oportunidade. Que Deus me dê essa oportunidade também um dia. Tenho muita vontade. Recebo. Então, é a única cidade que existe. Segundo o pastor João informou, a cidade histórica de Esmirna fica no meio da cidade de Esmirna, é isso? Fica no meio da cidade, então, o centro histórico, ali onde estão as ruínas. E é muito interessante também que a cidade de Esmirna, nessa época aqui, era uma das cidades mais ricas. Ela era, inclusive, mais rica do que a cidade de Éfeso. Elas competiam entre elas em riqueza, mas Esmirna era mais rica ainda do que a cidade de Éfeso, mas vocês vão ver uma característica muito importante do povo de Deus dessa cidade. Nós vamos ler então o capítulo 2, versículos 8 a 11. Ah, sim, é verdade. Lembrar também, nós estamos utilizando um material tanto do reverendo Hernandes, o comentário de Apocalipse, mas também nós estamos utilizando esse livro do John Stott. É um livro que ele escreve, o título se chama O que Cristo Pensa da Igreja. E ele retrata aqui, faz um comentário expositivo acerca de cada uma dessas 7 cartas do Apocalipse. E é interessante porque o Senhor Jesus, ele traz a mensagem para as igrejas, e para cada igreja ele traz uma característica. Ou o Senhor vai trazer uma chamada, ou ele vai dar uma prensa na igreja, ou ele vai trazer um elogio.
das 7 igrejas, apenas 2 recebem elogio do Senhor. E Esmirna é uma delas, a outra é Filadélfia. As outras igrejas, vocês podem perceber que a carta segue um padrão, né? Então, João começa dizendo lá, o Senhor, na verdade, começa dizendo, né? Olha, eu conheço você, conheço as tuas obras, eu sei quem você é. Né? Então, o Senhor tem um padrão nas cartas. E toda a cidade, ou o Senhor vai apresentar uma repreensão para aquela igreja, ou ele vai apresentar um elogio. Na carta de Esmirna, ele vai apresentar um elogio, e cada igreja possui uma característica. E o John Stott, ele foi muito feliz, porque ele disse que cada característica dessas igrejas representam, todas juntas, as características de uma verdadeira igreja, de uma igreja cristã verdadeira. Vocês talvez não se lembrem, mas na carta de Éfeso, que o pastor João começou, o tema era o amor. A igreja havia se esfriado e havia esquecido do primeiro amor. Então, a primeira característica de uma igreja verdadeira é o amor. E hoje nós vamos ver a segunda característica, que é o sofrimento. E aí você se pensa, poxa, mas o sofrimento faz parte de uma igreja? Sim. O sofrimento faz parte e é muito importante para uma igreja. Ok? Vamos ler então os 4 versículos, capítulo 2 de Apocalipse, versículos 8 a 11, diz assim: Ao anjo da igreja em Esmirna escreva: essas coisas diz o primeiro e o último, o que esteve morto e tornou a viver. Eu conheço a tribulação pela qual você está passando, a sua pobreza, embora você seja rico, e a blasfêmia dos que se declaram judeus e não são, sendo isto, sim, sinagoga de Satanás. Não tenha medo das coisas que você vai sofrer. Eis que o diabo está para lançar algum de vocês na prisão, para que vocês sejam postos à prova e passem por uma tribulação de 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo nenhum, sofrerá o dano da segunda morte. É interessante, meus irmãos, nós começarmos com o que significa o livro do Apocalipse. Alguém lembra aqui qual é o significado da palavra Apocalipse? Em português nós temos o livro chamado Apocalipse, mas em inglês nós temos chamado Revelation. É a revelação. O livro do Apocalipse traz a revelação do quê? Do próprio Cristo. É o próprio Senhor se revelando como o Senhor que controla a história do mundo. O mundo está sobre as suas mãos, nada foge do controle e das mãos do Senhor. Às vezes nós ficamos espantados com as coisas que acontecem, mas irmãos, tudo está sobre o domínio e o controle do Senhor. E além de trazer a revelação de Jesus Cristo, do próprio Senhor, e de como tudo está sobre o seu domínio, sobre o seu controle, Apocalipse também diz a revelação das coisas que hão de acontecer, as coisas futuras. Então, como eu disse para vocês, a carta do Apocalipse foi direcionada para aquelas 7 igrejas, mas ela também, como toda a palavra de Deus, está aplicada às nossas vidas, e você vai ver algo que aconteceu essa semana e que se aplica nesse contexto aqui. Então, fica ligado aí. Essas 7 igrejas, então, viviam ali na Ásia Menor, e como eu disse para vocês, Esmirna era uma cidade muito rica e que ficava disputando com Éfeso a sua riqueza. Mas reparem vocês, irmãos, que o Senhor disse para aquela cidade: olha, vocês são pobres. A igreja estava morando numa cidade rica, mas a igreja estava enfrentando perseguição extrema. Uma vez que aquela cidade, a cidade de Esmirna, era uma cidade muito patriota.
No ano 195, se eu não me engano, eles construíram uma deusa chamada deusa Roma. Eles construíram a estátua da cidade de Roma. Então, eles endeusavam a cidade de Roma. Roma era uma deusa. Então, o povo de Esmirna se considerava altamente patriota. Eles eram muito defensores do romanismo. Ninguém podia falar mal de Roma. E os judeus, obviamente, que moravam nessa cidade, que saíram de Jerusalém e foram morar ali na região da Ásia Menor, eles odiavam os cristãos, eles não gostavam dos cristãos. Então os judeus se disfarçavam, colocavam uma carcaça ali, e eles faziam as pazes com os romanos para viverem bem. E enquanto isso, os cristãos não queriam se misturar com as coisas do mundo. E eles estavam sendo excluídos da sociedade, porque eles não partilhavam das ideias que os judeus e os romanos partilhavam. Então, naquele local havia muitos falsos mestres, muitos mentirosos que tentavam enganar a mente do povo, tentavam tirar o povo cristão, falando, não, para com isso, meu. Depois eu vou contar um testemunho de um homem que viveu nessa cidade. Vocês vão ver que absurdo. Então, era uma cidade que estava cheia de imoralidade. E vocês viram como o Senhor denomina os judeus que estavam disfarçados? Eles são chamados do quê? De sinagoga de Satanás. Olha que coisa forte. Pensa em ser chamado de templo do Satanás? Isso é horrível. O próprio Cristo está falando isso para os judeus. Eles achavam que estavam fazendo algo magnífico. Mas, na verdade, eles estavam sendo hipócritas. E o que Satanás estava se utilizando? Ele estava utilizando da perseguição contra os cristãos. Ele estava se utilizando do engano, tentando enganar os cristãos. Falou, olha, gente, para com isso aí é besteira, não vai levar vocês para nada. Abandona esse Cristo aí. Estava tentando utilizar o pecado da adoração, ao invés de adorar única e exclusivamente a Deus. Não, vamos adorar os outros deuses. Vamos adorar a deusa Roma. Vamos adorar os deuses das outras cidades, os deuses do Olimpo grego. Então, essas eram as armas de Satanás, mas elas continuam sendo as armas para a atualidade. Satanás continua perseguindo a igreja. Satanás continua enganando o povo de Deus. E Satanás continua tentando a igreja com os pecados mundanos. Então não eram as armas, elas ainda são as armas de Satanás. E é por isso que nós devemos andar vigilantes. E é por isso que toda a carta do Apocalipse termina com: quem tem ouvidos, ouça. Se você tem ouvidos, irmão, se o seu ouvido espiritual está aguçado, e em nome de Jesus que ele esteja nessa manhã, ouça o que o Espírito de Deus tem para dizer a você. Amém? Versículo 9, nós vemos ali o Senhor falando para a igreja de Esmirna: olha, eu conheço a tribulação pela qual você está passando, eu conheço a sua pobreza. Pode deixar o versículo, Ronde. No capítulo 1 de Apocalipse, não sei se você lembra, mas nós vemos a imagem que João teve de Jesus andando no meio dos 7 candelabros. Esses 7 candelabros representam essas 7 igrejas da Ásia. E o Senhor andava pelo meio dos 7 candelabros. Então toda a carta do Apocalipse começa assim: olha, eu conheço você, eu sei das tuas obras, eu conheço você, eu conheço a igreja. O que o Senhor está dizendo? Ele está dizendo que ele conhece a igreja que é dele. E além de conhecer a igreja dele, ele habita no meio da sua igreja. O Senhor está aqui nessa manhã. Ele conhece você. A igreja, irmão, não são essas 4 paredes. A igreja é você. Onde você está, você é a igreja do Senhor. E você tem que permitir que o Espírito Santo de Deus habite em você. Você tem que permitir que o Espírito do Senhor sonde o seu coração, como diz o salmista. Que o Senhor conheça você profundamente. Porque tem gente que está na igreja, mas não deixa o Senhor sondar a sua vida.
Não deixa que o Senhor faça um check-up em você, passe o raio-x em você, porque tem medo de encontrar coisas aí. Só que você, querendo ou não, o Senhor vai, Ele te conhece. Querendo ou não, o Senhor vai te conhecer. Mas o Senhor não está no meio das 7 igrejas para condenar as 7 igrejas. O Senhor está no meio das 7 igrejas para curar as 7 igrejas. O Senhor traz uma chamada, uma repreensão ou um elogio para as igrejas, para que essas igrejas cresçam, para que essas igrejas se desenvolvam. É por isso que o Senhor tem zelo pela sua igreja. Essas cartas que o apóstolo João escreveu, não foi para dizimar as igrejas, não foi para condenar as igrejas, mas foi para encorajar elas, foi para falar assim, ô gente, o Senhor Deus está falando que conhece vocês, que tem coisa errada aí no meio, mas que há conserto, tem como a gente consertar, é só deixar o Senhor da igreja habitar no meio da igreja, porque tem muita igreja hoje aí, irmão, que fala de Jesus, mas que Jesus não está lá no meio. Jesus não está nas palavras que eles estão falando. Porque eles estão falando de tanta coisa que está fora da palavra de Deus, que o Senhor está olhando de fora e falando, vocês estão falando de tudo menos de mim. Vocês estão falando do dinheiro, vocês estão falando dos bens, vocês estão falando de tanta coisa que não é de mim. E a igreja existe por causa do Senhor. O louvor que nós cantamos agora, ele diz assim, para te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci. Esse é o propósito de todo ser humano. A confissão de fé de Westminster começa com essa frase. A missão do homem é o quê? Adorar o Senhor. Se você não adorar o Senhor na sua vida, você não está cumprindo o seu propósito como ser humano. Como ser humano. É a missão de todo ser humano adorar o seu Criador. Esse é o nosso chamado, irmãos. E nós estamos aqui para fazer isso nessa manhã. Fugi um pouco aqui, mas estou voltando. Começo a me animar, começo a... Então, Esmirna é uma dessas cidades ricas, só que o Senhor diz para ela assim, falou, Esmirna, eu sei o que você está passando. A igreja de Esmirna, irmãos, estava passando por uma forte tribulação, e o Senhor diz assim, olha, eu sei que vocês estão passando pela pobreza. E o que acontecia para eles estarem vivendo na pobreza, mas morando numa cidade tão rica? Porque provavelmente o povo excluía eles. Falava assim, não, você é cristão? Não, então eu não vou dar emprego para você. Ah, você é cristão? Não, então eu não vou vender comida para você. Então o povo da igreja começou a entrar em decadência, e por causa dessa perseguição, que era uma perseguição política, por causa de quem eles adoravam, eles tinham que adorar o imperador de Roma, eles tinham que adorar a cidade de Roma, mas eles não queriam adorar, então era uma perseguição política. Era uma perseguição econômica, porque eles falavam assim, porque vocês são cristãos, nós não vamos vender para vocês, nós não vamos dar emprego para vocês, nós não vamos fazer negócios com vocês, eu não vou comprar as coisas de vocês. Então pensa isso, gente. Pensa você, que na cidade de Londrina, se você é cristão, você vai morar lá no bairro X, é o bairro dos cristãos. E vai ser o bairro mais pobre da cidade. As casas mais humildes, as casas mais pobres. Vocês só podem fazer negócio entre vocês. Era isso que estava acontecendo com os cidadãos de Esmirna. A pobreza estava reinando, por quê? Porque eles estavam querendo exercer a sua liberdade de culto, adorando o Senhor, mas estavam sendo reprimidos. Só que, irmãos, a opinião que mais importa é a opinião de Deus. A opinião do mundo para a gente não importa nada. O Senhor falou bem assim, olha, por mais que vocês estão vivendo na pobreza aí, vocês são ricos. Embora você seja rico. E por que eles eram ricos? Porque a fidelidade deles diante dessas tribulações demonstravam o quanto eles eram ricos espiritualmente.
Olha que interessante isso. Embora eles fossem pobres, financeiramente falando, fisicamente falando, eles eram ricos espiritualmente, porque a fidelidade deles ao Senhor, e esse é o tema da ministração de hoje, fiel até o fim. Não importe as circunstâncias que me persigam, eu vou ser fiel até o fim. Se isso custar a minha vida, eu vou ser fiel até o fim. Se custar o meu dinheiro, eu vou ser fiel até o fim. Tem uma música que diz assim: a tua presença, Senhor, vale mais. Tua presença vale mais. Tua presença vale mais. O que será que a gente valoriza mais nas nossas vidas, irmãos? Será que a gente valoriza mais as coisas do mundo ou será que a gente valoriza mais a presença de Deus? Diga-me onde está o teu coração. O Senhor pergunta para nós essa manhã: onde está a tua riqueza? Onde está o teu coração? Será que está na presença do Senhor ou será que estão nas coisas do mundo? Será que nós queremos acompanhar a riqueza de Esmirna, a riqueza de Londrina, a riqueza do Brasil? Ou será que nós queremos acompanhar a riqueza onde a traça, a ferrugem não corrói, onde nada destrói, que é no reino dos céus, que é no reino do Senhor Jesus, onde nós estamos colocando as pedrinhas na nossa coroa, porque um dia ela será colocada na nossa cabeça, e de lá ela nunca mais será tirada. Aleluia! Eu tenho certeza que os irmãos de Esmirna estão com Deus nos céus, curtindo a sua coroa, falando: valeu a pena. Lembra daquela outra? Hoje eu estou musical, na pregação eu estou musical. Vai valer a pena? Vai valer a pena, sim, vai valer a pena mesmo, eu sei. Vai valer a pena um dia, irmãos. Na verdade já vale a pena, servir o Senhor já vale a pena. Só pela liberdade que nós temos no Brasil ainda, né? Ainda já vale a pena. E o Senhor, então, chama a atenção dos judeus. Ao invés de chamar a atenção da igreja de Esmirna aqui, ele chama a atenção dos judeus, falando assim: os judeus são hipócritas. Eles acham que é o externo que vale. Eles acham que é a pomposidade deles externa, é as obras, é a valorização das obras dele. E nós vemos quantas cartas, quantos textos o apóstolo Paulo briga com os judeus, dizendo: olha, gente, vocês se importam tanto com as obras de vocês, tanto com o externo de vocês, e agora é o próprio Senhor Jesus dizendo a hipocrisia deles, inclusive chamando eles de sinagoga de Satanás, chamando eles templo de Satanás. Por quê? Porque eles estavam caluniando os cristãos, eles estavam mentindo, difamando. Gente, quem já foi caluniado, quem já foi difamado, sabe o quanto isso é horrível. Porque as pessoas começam a aplicar uma mentira sobre a sua vida, e para você reverter isso, para você mostrar que você não é aquilo que as pessoas estão falando, gente, dá trabalho. Dá muito trabalho reverter um papel. Dá muito trabalho reverter o que as pessoas ficam mentindo. E o que você acha que Satanás está tentando fazer com a igreja ao longo dos séculos? Caluniar. Irmãos, parece que a gente não aprende. Essa é a missão de Satanás. Satanás significa adversário. Ele é o pai da mentira. O Senhor Jesus mesmo disse. Ele vai caluniar a igreja. Ele vai mentir acerca da igreja. Ele vai mentir acerca de você. Ele vai falar que você é isso, que você é aquilo. Ele vai usar as suas fraquezas. O momento que você estiver mais vulnerável, Satanás vai usar. Eu estou falando isso para te espantar? Não. Estou falando isso para você ver o que o nosso adversário faz. Só que a Bíblia também diz que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Seja como a igreja de Esmirna, seja fiel até o fim, irmão. Não ligue para a blasfêmia, não ligue para a calúnia. Não ligue para as coisas que falam ao seu respeito, se forem coisas mentirosas. Ligue para aquilo que Cristo pensa de você, para o que o Senhor pensa de você, irmão. E a tribulação contra a cidade de Esmirna estava fazendo o que geralmente ela faz com a igreja. O que é? Levar a igreja para mais perto de Deus.
Parece uma coisa, quando a gente vê a igreja sendo perseguida, parece que a igreja fica mais crente. Agora, quando você parece que tem muita liberdade, você pode ver. Não vou na igreja, não. Hoje não precisa, não. Hoje eu vou dar uma descansada aqui, hoje eu vou dar uma... É a liberdade. É a liberdade, gente. A liberdade faz isso. A pessoa fala assim, não, eu posso ir no domingo que vem, eu posso assistir online depois, eu posso fazer isso, fazer aquilo. A liberdade faz isso com a gente. Agora, se você visse a situação dos irmãos na região do Oriente Médio, onde eles são perseguidos, onde eles não podem se reunir para se congregar, e o que eles têm que fazer para ir na igreja, o sacrifício que eles têm que fazer para ir na igreja, e a alegria que eles têm de fazer isso. Pô, a gente está fazendo um negócio escondido aqui, mas a gente tem que fazer, porque é para adorar o Senhor. Parece que é no momento da tribulação, no momento da escassez, que a igreja começa a valorizar aquilo que ela deveria valorizar no momento de liberdade. É ou não é? Concorde ou não concorde, é verdade. Nos momentos de mais aflição, é os momentos em que a igreja mais se revela como a igreja verdadeira. E é a que mais cresce. Pastor Hernandes Dias Lopes diz algo muito interessante. Ele fala a origem da palavra tribulação, que ela vem de tribulum. E o tribulum, ele era um negócio que servia para amassar as sementes, para amassar a massa mesmo. Então, a tribulação vem para isso, vem para esmagar com tudo, vem para torcer. E é na tribulação que você vai gerando, que você vai produzindo. Então, é nos momentos de tribulação que a gente vai crescendo. Então, quando você estiver passando por momentos de tribulação na sua vida, lembre-se, eu preciso ser fiel até o fim. Porque essa tribulação nos ensina. É nos momentos de dificuldade que Deus também está nos ensinando. Deus nos ensina nos momentos difíceis. E a palavra de Deus nos ensina isso. Olha o que diz Filipenses 3:10. Coloca para mim, Ronald, por favor. Olha o que o apóstolo Paulo diz. O que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição. E olha isso. Tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte. Você já teve coragem de fazer uma oração dessa? Falou, Senhor, eu quero tomar parte dos seus sofrimentos, Senhor. A gente ora para fugir do sofrimento. Fala, Pai, tira essa tribulação da minha vida. Tira essa perseguição da minha vida, Pai. Tem que ser muito crente, tem que ser um crente nível hard para chegar e falar assim, Senhor, eu quero tomar parte dos seus sofrimentos na minha vida. Talvez a gente não esteja no nível de chegar a isso, mas que o Espírito Santo de Deus nos capacite nessa manhã, capacite essa igreja, para que nós façamos essa oração. Fala, Senhor, eu quero que a igreja Beit Avot seja forte até o ponto de entregar a sua vida, de for o que for preciso, Pai, para pregar o teu evangelho, para anunciar a tua palavra. Eu quero tomar parte dos seus sofrimentos, e se for preciso, até a morte. Até a morte. E aí Mateus 5:11 é a última bem-aventurança, do sermão das bem-aventuranças, a última bem-aventurança que Jesus fala para os discípulos. Bem-aventurados são vocês, quando por minha causa os insultarem e os perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vocês. Olha isso. É por isso que o cristianismo vai na contramão do mundo. Enquanto o mundo diz que você tem que dar o seu melhor para você ser elogiado e para você ser bem visto pela sociedade, o que o Senhor está falando? Falou, gente, vocês são bem-aventurados quando os outros escarnecerem de vocês, quando os outros falarem assim que vocês são o lixo da sociedade, que o que vocês pensam. Irmãos, para a gente, essa realidade é muito distante. Talvez você leia esse versículo e talvez isso não toque tanto na sua vida, porque essa realidade é muito distante. Mas para os irmãos da cidade, tenta se colocar no lugar dos irmãos de Esmirna, que estavam sendo perseguidos, que não tinham emprego, que não tinham alimento por causa da fé deles, por crer em Jesus Cristo. O que isso faz mal para alguém? Isso só faz bem.
Isso só traz bem para uma pessoa. Eles estavam sendo perseguidos por causa da fé deles, irmãos. Só que é uma realidade muito distante de nós. Como eu disse, a nossa liberdade hoje nos afeta no nosso revelar da palavra de Deus. A gente tem que olhar a palavra de Deus, irmãos, tanto na nossa atualidade, mas também vendo o que os irmãos estavam sofrendo. Talvez a gente não sofra isso hoje, mas quem sabe o dia de amanhã no Brasil? Quem sabe o dia de amanhã no mundo? Quem sabe o que os cristãos vão sofrer? A gente já está sofrendo tanta perseguição. Versículo 10. Como se não bastasse eles estarem já passando por essa tribulação de pobreza, de tribulação econômica, perseguição, o Senhor falou bem assim, gente, vocês aguentam mais uma. Está chegando mais uma tribulação aí. Eu lembrei tem uma pastelaria lá no bairro perto de casa, se chama Vê Mais Um. Aí eu fiquei pensando, falei, Senhor amado, vê mais uma tribulação, vê mais uma. Eu falei, ninguém aguenta, Senhor. Mas o Senhor disse que Ele não dá um fardo que nós não podemos carregar. Então, com certeza, os cristãos de Esmirna, eles suportariam essa tribulação. E o Senhor disse para eles, falou, gente, não tenha medo das coisas que vocês vão sofrer. Alguns de vocês vão ser lançados na prisão. Só que a prisão lá, gente, não é a prisão igual hoje aqui. A prisão de hoje, a pessoa fica reclusa lá por tantos anos que ela é condenada. Aqui no Brasil, pronto, acabou. A prisão na época era assim, você vai ficar preso aí por uns dias, mas na verdade a prisão não é o seu destino final, não. O destino final é a morte. Ela era só um preparatório. Tipo assim, você vai ficar recluso, mas daqui tantos dias a tua forca está preparada. Então o Senhor está falando para eles, falou, gente, não tenham medo. Não tenham medo. Agora eu quero ver, não ter medo diante de uma situação dessa, você ficar sabendo que você vai morrer. Como que você agiria numa situação dessa, irmão? Como nós agiríamos como igreja? A igreja é convocada por Cristo a não temer, mas só que isso é algo bíblico inteiramente. Do começo ao fim da Bíblia, o Senhor convoca a igreja dele a não ter medo nas perseguições, nas coisas do mundo, porque nós não somos desse mundo. O nosso destino final não é aqui, nosso destino final é a Nova Jerusalém. E os Salmos 46, primeiro, olha que interessante o que o salmista diz. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Ele é o socorro bem presente, onde? Nas tribulações. Então, você vai passar por tribulação? Vai, e muita tribulação. Mas Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. E Ele é o nosso socorro, que está sempre presente nas nossas tribulações, mesmo que isso nos leve até a morte. Tem gente que fala que o cristianismo é bobagem, nossa, isso aí é... Mas, gente, quem tem coragem de morrer por uma simples filosofia de vida? O seguidor lá de Karl Marx, o seguidor de um outro filósofo qualquer, sei lá. Quem tem coragem de morrer por algum desses pensadores? Por mais que o cara seja defensor de uma filosofia, de alguma coisa, ele não vai ter coragem de morrer por isso. Não, mais importa eu viver do que eu abandono. Mas os cristãos não. Porque eles sabem que, na verdade, aqui é só uma pontinha da história. Nós vivemos 80, 90, talvez 100 anos. Mas isso nada se compara com a eternidade. O que é 90 anos perto da eternidade, irmão? O que adianta viver bem nessa terra e perder toda a sua eternidade? Não adianta nada. Melhor é viver com Deus na eternidade, irmãos. A igreja de Esmirna estava lutando para isso, e o Senhor está falando para ela, falou, Esmirna, eu conheço você, eu sei que você é fiel, você é rica espiritualmente, mantenha a sua força, não tenha medo. O diabo vai lançar vocês na prisão,
por 10 dias. O Senhor dá o tempo, fala assim, vocês vão sofrer por uma tribulação maior durante um período de 10 dias, mas tenha ânimo. E aí eu disse que ia contar um testemunho de um homem para vocês. No ano 156, existia um homem chamado Policarpo, e esse homem chamado Policarpo era um dos mestres, um dos pastores, um dos bispos, como eles chamavam, da cidade de Esmirna. E Policarpo, ele, no dia 2 de fevereiro, ele foi preso por adorar o Senhor, por ser um pastor. E aí os romanos prenderam ele, e no caminho, o romano falou para ele, cara, jura por César, adora César lá, que eu vou te soltar aqui. Ele falou, não, eu não vou adorar César. Levaram ele até o local onde ele ficou preso, e novamente tentaram persuadir ele, falaram, Policarpo, adora César. Se você não adorar César, a gente vai te jogar às feras. Se você adorar César, não vai te fazer mal nenhum. E daí Policarpo falou assim, gente, eu sirvo ao meu Senhor há 86 anos. E esse meu Senhor nunca me fez mal. Pelo contrário, ele só me fez bem. Eu não vou negar ele agora no fim da minha vida. Pode trazer as feras. E aí os caras ficaram tão irritados, mas tão irritados, levaram ele para um outro líder lá, romano. E aí o camarada falou assim, deu a última chance para ele. E ele não negou a Cristo. Eles falaram, então a gente vai queimar você vivo. Colocaram Policarpo numa estaca, no meio da cidade, atearam fogo nele, e aí o historiador conta que o vento arrastava as chamas e demorava mais ainda para ele morrer. E ele sofria agonia ainda mais. Só que enquanto ele estava sendo queimado, Policarpo falava assim, Senhor, obrigado por me dar a chance de morrer por ti. Será que a gente teria coragem de fazer algo desse nos nossos dias? É por isso que eu digo que a realidade é distante, mas da noite para o dia as coisas podem mudar, irmãos. Da noite para o dia as coisas podem mudar. Policarpo de Esmirna foi um mártir que está na história da igreja. Deixou o seu legado. Não negou a Cristo e foi fiel até a morte. E o que o Senhor disse para eles no versículo 10, no final do versículo 10, falou assim, gente, se vocês forem fiel até a morte, vocês vão receber o quê? A coroa da vida. E é muito interessante isso, porque lá na cidade de Esmirna, eles tinham os Jogos Olímpicos também. Na cultura grega era muito forte. E aí o vencedor dos Jogos Olímpicos ganhava uma coroa de louros. E aí o Senhor usa essa metáfora da coroa de louros, e ele fala assim, olha gente, igreja do Senhor, ao invés de vocês ganharem uma coroa de louros, que depois de uma semana vai ficar velha, as folhas vão cair, que ela é terrena, que ela é passageira, deem valor à coroa da vida. Vocês vão morrer, mas vocês vão receber a coroa da vida. E o que ele está dizendo isso? Que o Senhor vai fazer surgir vida a partir da morte. Olha que legal. A coroa de louros que o povo dos Jogos Olímpicos entregava, que o vencedor dos Jogos Olímpicos ganhava, não podia gerar vida, mas a coroa que Cristo entrega para a sua igreja, ela transforma a morte em vida. Se você for fiel até a morte, não negar o Senhor, se você cumprir os mandamentos do Senhor, se você andar nos caminhos dele, a coroa da vida, meu irmão, é aquilo que te aguarda. O mundo pode te menosprezar, o mundo pode te perseguir, o mundo pode blasfemar, pode caluniar contra você, mas Cristo vai te dar aquilo que o mundo não pode te dar, que é a vida eterna. E por que o Senhor fala isso? Por que ele dá a coroa da vida? Porque lá no versículo 8, ele falou bem assim, eu sou o primeiro e eu sou o último.
Eu sou aquele que morreu, mas eu sou aquele que ressuscitou. O Senhor é o primogênito. Ele é o primogênito porque ele foi o primeiro a ser ressuscitado. Ele mostrou o poder da ressurreição. E porque Cristo ressuscitou, nós temos hoje o direito de ressurgir também quando Ele voltar. Quando Cristo voltar, nós vamos ressurgir. E no versículo 11, ele diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. O vencedor de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte. Se aquele que é cristão for fiel até a morte, vai receber a coroa da vida. Aquele que não for cristão vai receber o quê? A coroa da morte. É a morte eterna que espera. O que vale mais a pena? Viver 80 anos aqui sendo perseguido e viver eternamente com o Senhor? Ou viver 80 anos bem aqui com o mundo, mas só que morrer eternamente no lago de fogo? Acho que é uma conta bem desproporcional, né? É como se a balança tivesse assim, ó, vida e morte aqui. A vida que o Senhor oferece. Estou concluindo. Preciso da ajuda do meu amigo tecladista. Talvez, irmãos, nós não passemos por essa situação no nosso país, como eu disse para vocês, a nossa realidade distante. Mas, como eu disse, pelo menos hoje a gente não passa por essa situação. Nós não conhecemos o dia de amanhã. Eu disse para vocês que eu ia mostrar como essa palavra de Deus é tão atual. O Billy Graham disse que a palavra de Deus ela é mais atual do que o jornal de amanhã. É uma frase bem famosa dele. Talvez vocês tenham visto o que aconteceu na abertura dos Jogos Olímpicos essa semana, lá em Paris. E se você não viu, eu vou contar para você uma parte. Vocês conhecem o quadro da Santa Ceia, lá do Leonardo da Vinci, é um quadro bem famoso, que representa um dos símbolos principais do cristianismo, que é o momento de nós lembrarmos a ressurreição de Jesus, a sua morte, né? Mas também a sua ressurreição, o pão e o sangue de Cristo, o significado do cristianismo. E dos Jogos Olímpicos, eles retrataram, fizeram uma retratação desse quadro da Santa Ceia, só que zombando dos cristãos, descaradamente para todo o universo assistindo. Só no Brasil, numa transmissão que eu estava vendo, tinha mais de 500 mil pessoas assistindo. Tenho certeza que muitos eram cristãos, assim como eu estava vendo. Eles retrataram o quadro da Santa Ceia através de várias pessoas LGBTs. Só que, poxa, é tão complicado você precisar pegar algo de uma outra religião e ficar ofendendo e ficar criticando, como se nós fôssemos caretas. E nós não temos nada contra a sociedade LGBT, dos que se dizem minoritários. Por incrível que pareça, a função da igreja é abraçar essas pessoas, é de amar essas pessoas, é de sermos uma casa de cuidado, de sermos um lugar de respeito, onde nós respeitamos todas as pessoas. E aquilo chocou a comunidade cristã no mundo inteiro. Todas as pessoas estão comentando, pastores falando tudo mais, repudiando essa situação, porque estão tentando forçar, criticar, mas de uma forma caluniosa, criticar de uma forma tão terrível, pegar um símbolo do cristianismo e zombar disso. Mas, irmãos, a palavra de Deus diz que nós devemos ser fiéis até a morte. Como eu disse para vocês, o mundo não é o lugar da igreja. Nunca se amolde com as coisas do mundo, irmão. Nunca se amolde. Entregue o seu culto racional, entregue o seu melhor para Deus. Valorize a igreja do Senhor. Valorize você como templo do Senhor. Valorize essa comunidade de fé. Porque talvez um dia essa comunidade não exista mais. Talvez um dia nós não possamos se reunir em liberdade, como nós temos hoje.
Talvez um dia nós tenhamos que, como os cristãos de Roma, se reunir em catacumbas debaixo da terra para adorar o Senhor escondidos em lugares terríveis. Vamos levantar as nossas mãos em adoração, o nosso coração, fazer queimar uma chama ardente pelo Senhor, como o povo de Esmirna, que estava sendo perseguido, que estava sendo caluniado, que estava sendo blasfemado, mas que foi elogiado pelo Senhor, que recebeu uma promessa de coroa de vida. Se você é um trabalhador, se você sabe o quanto é importante receber elogios. Para quem estuda administração, sabe que o elogio é uma das formas de você valorizar uma pessoa, de você fazer com que uma pessoa cresça, é valorizar o trabalho dela. Falar assim: olha, parabéns pelo seu trabalho. E agora pensa receber um elogio de Jesus, fala assim: meu filho, pastor João, parabéns pelo seu trabalho. André, parabéns pelo seu trabalho. Parabéns, igreja Beit Avot, pelo trabalho que vocês estão fazendo como comunidade da fé, não negando o nome do Senhor, mas sendo fiéis até a morte, cumprindo o evangelho do Senhor, custando o que te custar. Eu não sei das aflições que você passa na sua casa, eu tenho certeza que você passa. Eu não sei das dificuldades que você tem no seu dia a dia, mas Deus tem preparado para nós uma coroa de vida eterna, irmãos. Eu não vou ficar falando aqui para você que Deus tem bênçãos para vocês, que Deus tem aquilo outro, que você já sabe isso, que Deus tem para você. Se você já tem convicção, eu quero que, mais do que isso, eu quero que você tenha convicção da sua vida eterna com Deus, assim como a igreja de Esmirna. E eu termino essa ministração dizendo algo, irmãos. O mundo nos persegue. O mundo tenta caluniar a igreja. O mundo tenta zombar da igreja. Mas o Senhor Jesus disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. O livro de Apocalipse trata sobre perseverança. Aquele que perseverar e ser fiel até o fim, a este eu dar-te-ei a coroa da vida. É para aqueles que perseverarem, para aqueles que continuarem, para aqueles que seguirem fiéis até o fim. Amém? Feche os seus olhos. Faça uma reflexão nesse momento da sua vida, se você talvez não esteja cedendo às pressões do mundo, os desejos do mundo. Mas eu creio que o Espírito Santo de Deus pode invadir o seu coração nessa manhã e fazer de você um cristão cada dia melhor. Porque a palavra de Deus diz que aquele que começou a boa obra, aleluia, Ele é fiel para terminar. O Senhor começou a obra por você, talvez na sua casa, Ele vai terminar a obra através de você lá na sua casa. Aleluia. Você é um instrumento do Senhor por onde você estiver. Onde você colocar a planta dos seus pés, você é a igreja do Senhor, você é templo do Senhor. Você é templo do Espírito Santo de Deus. Faça valer a pena isso. Por onde você caminhar, faça valer a pena. Faça que o Espírito Santo do Senhor resplandeça pelos lugares onde você passar. Diga nessa manhã: Senhor, a tua presença vale mais. Repita isso: Senhor, a tua presença vale mais, Senhor. Senhor, a tua presença vale mais. A tua igreja declara nessa manhã, e nós vamos orar. Pai querido, nós te louvamos, Senhor, por esse momento. Nós te louvamos porque a tua palavra nos dá ânimo para não temer, mas para continuarmos fiéis até o fim, Senhor. A tua palavra nos revela a bondade que há no seu coração, Deus. Mesmo em meio às tribulações que nós passamos, mesmo em meio aos momentos de dificuldade, aos momentos de tristeza que nós passamos na nossa vida. Eu não conheço aqui a vida dos meus irmãos, eu não conheço o coração dos meus irmãos. Quem sabe existem pessoas aqui nessa manhã, Pai, que estão amarguradas,
que estão com o coração entristecido. Senhor, pessoas que precisam, Pai, de um abraço talvez, que elas se sintam abraçadas agora por essa comunidade, que elas se sintam abraçadas agora pelo Teu Espírito Santo, que o Senhor derrame sobre essa igreja uma graça abundante nesse momento, Senhor. Que o Senhor derrame nesse momento agora uma graça renovadora sobre a Tua igreja. Assim como a igreja de Esmirna permaneceu fiel até o fim, mesmo em meio aos momentos de tribulação, nós queremos ser assim também, Pai. Nós queremos ser assim também, Espírito Santo de Deus. Nós declaramos que a Tua igreja te ama, Pai, que a Tua presença vale mais, que nós nascemos para Te adorar, que nós nascemos para Te servir, Pai, e que esse objetivo da nossa vida nunca se perca, Pai, nunca se perca. Que Teu Espírito Santo cele essa palavra em nossos corações, em nossa mente, que estejamos blindados para cumprirmos o objetivo do Senhor durante essa semana, no nosso local de trabalho, nos nossos estudos, onde nós estivermos, nas ruas, Pai. Que possamos falar do Senhor para pelo menos uma pessoa nessa semana, Deus. Nos dê essa oportunidade, Pai. Nos ajude a igreja do Senhor espalhada pela face da terra a ser fiel até o fim. Esse é o nosso pedido nessa manhã, e é o que nós oramos no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, meus irmãos. Recebam a bênção, queridos. O grande e maravilhoso amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o consolo, o ensino, a unção do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém.